Hoje temos a honra de ter um excelente convidado especial, o Dr. Diogo Fernandes Sousa, que é licenciado em Geografia, com minor em História e mestre em Ensino de Geografia no terceiro ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário pela Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Atualmente frequenta o programa de doutorado em História, Geografia e História da Arte da Universidade de Santiago de Compostela e é autor do livro Rumo da Nação, Reflexões sobre a Portugalidade, e que nos vai trazer aqui alguns temas da atualidade política e da atualidade nacional, e onde debate neste livro algumas reflexões. Diogo, obrigado por teres vindo. Círculos inomináis e ciclos de compensação. O que é que nos traz o teu livro? Boa noite a todos aqui no estúdio, boa noite também lá para casa. Hoje eu sou então aqui um convidado do Partido ADN para falar sobre o meu livro Rumo da Nação, com este primeiro tema que é um tema bastante significativo para o partido em questão, uma vez que nas últimas eleições acabaram por sair penalizados exatamente pelo método que nós ainda utilizamos na nossa democracia, o método de Hont, e nesse sentido eu quero desde logo começar por fazer um disclaimer que eu neste momento não pertenço a nenhum partido político, não tenho qualquer tipo de filiação política. Nesse sentido, também sou convidado aqui do Partido ADN, enquanto membro da sociedade civil, com interesse e com uma atividade profissional que acaba por ser também significativo para aquilo que é a política e o nosso dia-a-dia nacional. Voltando então aqui ao tema dos círculos uninominais e dos círculos de compensação. Nós estamos a falar, na realidade, de dois temas que, apesar de relacionados, são temas distintos. Os círculos uninominais, estamos a falar de ter um nome forte em representação dos partidos, que acaba por trazer uma maior aproximação à população, onde esse nome vai ser votado com a possibilidade ou não de ser eleito. No caso dos círculos de compensação, estamos a falar de algo que vem, em certo modo, complementar o que nós temos hoje em dia, que é a criação de um círculo, o qual não é votado diretamente pelo povo de nenhuma localidade, mas reúne todos aqueles votos que hoje em dia são desperdiçados, uma vez que não conseguem eleger nenhum deputado, tendo em conta que o nosso sistema de eleição de deputados é um sistema onde, em função de cada distrito, e estamos a falar predominantemente de círculos distritais, nós temos, tendo em conta a população desse distrito, um conjunto de eleitos associado ao distrito. O que acaba por ser um pouco viciador daquilo que é a verdade, então, dos votos efetivos, uma vez que temos distritos de grande dimensão em termos de quantitativos populacionais, como é o caso de Lisboa e Porto, onde temos um grande aglomerado de deputados eleitos. E depois temos outros distritos que até podem ter uma área muito significativa, mas acabam por eleger um pequeno número de deputados, tendo em conta que também têm uma população mais reduzida. E nesse sentido, tanto uma ideia como a outra têm as suas vantagens em relação àquilo que nós fazemos hoje em dia. Os círculos uninominais, a tal aproximação à população do distrito, do círculo que está a eleger o deputado. Os círculos de compensação, numa lógica de então este círculo extra ser uma compensação para evitar o desperdício de votos. E eu acredito que este tema acaba por ser muito significativo porque cada voto tem um valor monetário associado a ele. E quando nós estamos a falar de um desperdício de votos tão significativo, nós estamos a falar de dinheiro dos contribuintes que depois acaba por também não ser aproveitado na sua efetividade em termos de representação na Assembleia. Olha, essa parte é bastante importante para nós e deixa-me o convidado aqui és tu, mas deixa-me acrescentar isto. O ADN teve 102 mil votos e eu tive, nós, a minha equipa aqui no Distrital do Porto, que eu fui cabeça de lista pelo Distrital do Porto, tivemos 19.500 votos, muito perto de ser eleitos, mas na totalidade, efetivamente, como referiste, a subvenção é uma ajuda que nos permite até, digamos assim, estar nesta casa hoje para podermos trazer mais informação às populações. Na realidade, o ADN defende determinadas causas que
pronto, como os outros partidos defendem determinadas causas, mas até bastante especiais, mas não era essa a parte que eu queria dizer, é que na realidade, e como tu referiste muito bem, quase 600 mil votos foram deitados ao lixo, não só os 102 mil do ADN, mas efetivamente os 600 mil votos que foram principalmente pelos círculos mais pequenos. É isso que nós também pretendemos defender, temos isso no nosso programa portanto, é uma das discussões que temos sempre em aberto, é a forma de eleição portanto, dos políticos eleitos para os cargos legislativos. Passando a outro tema e passando a uma pergunta que é bem mais problemática da atualidade, reforçar o controle da imigração. Tu já no teu livro, quando escreveste, já tinhas essa preocupação. Reforçar o controle da imigração e a responsabilização de quem entra e, portanto, das entidades de controle de quem entra e o que é que estes imigrantes, que a maior parte deles até são ilegais, o que é que vêm fazer, o que é que nos podem ajudar, se contribuem efetivamente para a segurança social. No geral, o que é que tu achas que está a acontecer? Esta questão de reforçar o controle da imigração é quase um pouco aquilo que nós temos vindo a falar da atualidade, que é que nós não podemos ser de facto um país totalmente de portas abertas, até porque estamos a perceber que a imigração pode ser bem intencionada, mas também mal intencionada, e de facto nós temos várias mostras em Portugal de que existe alguns elementos que acabam por representar essa imigração mal intencionada e que acabam por não ser propriamente benéficos para o país. No cômputo geral, nós não podemos considerar que a imigração acaba por ser negativa, porque de facto temos muita gente que procura Portugal para ter uma melhor qualidade de vida e nessa lógica que também acaba por se tornar legal, preenchendo todos os requisitos que a lei exige neste momento e acabando por contribuir para a nossa própria segurança social, o que em si é importante, ainda que demore muito tempo no processo e pronto, este governo também tem procurado tentar agilizar essa situação e isso é uma das questões que eu também falo muito neste livro, mas também com a parte do tal reforço de controle de imigração, que vai buscar um bocado também aquilo que é a pretensão original desta população vir para Portugal, que é de facto trabalhar e fazer a sua vida com qualidade em Portugal. E o que eu digo e me baseio é fundamentalmente em alguns contactos que eu tive com a comunidade indiana, exatamente aqui do Porto e mais precisamente aqui de Vila Nova de Gaia, e a percepção que me deu de que a própria comunidade imigrante que já existe em Portugal defende que deve existir um maior controle da imigração devido aos problemas aos quais foram sujeitos quando tentaram entrar no nosso país. Eu passei por a conversa com vários casos de pessoas dessa comunidade aqui em Vila Nova de Gaia que acabaram por ser explorados economicamente por intermediários que se aproveitaram da sua situação de maior fragilidade. E como é que nós, enquanto país desenvolvido, e tendo também uma obrigação muito cívica e moral de tratar estas pessoas com os nossos valores e a nossa identidade de bem acolher, podemos solucionar e ajudar a solucionar estas quase redes de imigração que acabam por existir e que na realidade também só prejudicam o imigrante em si. E então, nesse âmbito, o que eu acabo por defender no livro é que, de facto, deve existir um reforço do controle da imigração, onde nós devemos de permitir a presença dos imigrantes apenas por um período relativamente regulamentado de tempo, garantindo igualmente que eles saem ao final desse período se não estiverem aqui a cumprir aquilo que está definido nos normativos. Depois, no mesmo sentido, defendo que deve existir um controle da imigração numa lógica de pessoas que já foram condenadas por crimes no seu país de origem ou noutros países e que procuram Portugal quase também como uma espécie de fuga à autoridade, ainda que a nossa polícia, nesse sentido, também faça um bom trabalho juntamente com a Europol e com outras entidades internacionais. No entanto, o que nós percebemos é que já existiram casos em Lisboa, por exemplo, de chefes da máfia italiana que estiveram inclusivamente internados em hospitais. Nós temos estas redes de
aproveitamento dos imigrantes. Nós temos muito frequentemente também e cada vez mais associado ao primeiro comando da capital o tráfico de droga presente nas nossas ruas, tanto do Porto como de Lisboa em particular, mas que depois começa-se a alargar à área metropolitana. E isso de facto é problemas que nós devemos de endereçar numa lógica de proteger o cidadão nacional e o nosso país, mas mantendo também a nossa identidade e o nosso bom acolhimento aos imigrantes que nos procuram, porque eles só querem também melhorar a sua qualidade de vida e nós devemos lhes proporcionar também esse direito quando eles são os próprios a escolher Portugal para nos procurar. Eu, por acaso, tenho a possibilidade no meu local de trabalho de contactar com vários estrangeiros que regularizaram a sua situação em Portugal e tenho a dizer que são todos eles pessoas excelentes que contribuem para a nossa sociedade. Portanto, o imigrante, de facto, é um imigrante que pode ser muito bem intencionado e ajudar-nos a crescer enquanto país, principalmente naqueles setores de atividade económica que os portugueses, por uma razão ou por outra, acabam por já não ocupar tanto o emprego que é gerado nesses setores. No entanto, temos de fazer esta separação de águas e fazer um controle efetivo daquilo que será então esta imigração que às vezes chega-nos descontrolada e que também chega por vezes de forma mal intencionada, com um objetivo concreto que não é um objetivo benéfico para Portugal. Basicamente, aquilo que nos resumiste é que a lei que tínhamos antes de 2017 era uma lei bem melhor regulamentada na entrada desses imigrantes e que depois, através de protocolos, digamos assim, e de legislação, permitiu abrir muito mais as fronteiras. De facto, esta alteração da lei em 2017, que nos leva então ao fim do CEF e à sua conversão em AIMA, não foi uma mudança tão eficiente como poderia ter sido. Nós percebemos que na transição houve vários serviços que acabaram por não funcionar corretamente e que neste momento estamos quase a correr atrás do prejuízo em termos de fazer uma regularização mais apressada do processo, da situação de vários migrantes. Agora, aquilo que me fala relativamente à situação patronal, aí eu considero efetivamente que os patrões têm uma obrigação moral de ajudar o seu trabalhador, o imigrante, a fazer a sua regularização, até porque se nós formos olhar para a legislação que aborda isso em Portugal neste momento, nós percebemos que o contrato de trabalho é um dos mecanismos mais eficientes e mais imediatos para avançar com a regularização do imigrante. E isso é exatamente um pouco aquilo que eu acabo por defender no livro, que é oferecer o contrato de trabalho a esse imigrante que quer efetivamente, sendo bem intencionado, contribuir para a economia portuguesa e para a nossa segurança social. No entanto, muitos destes patrões, e pode ser por situações várias, desde as empresas serem ainda de pequena dimensão ou não terem propriamente um rendimento suficiente para depois fazerem esse tipo de contratação, acabam por acentuar aquilo que nós podemos considerar da chamada economia paralela, onde o imigrante está lá a fazer quase uma espécie de prestação de serviço e é pago ao dia, à hora, em termos do trabalho executado. Contudo, esse trabalho executado é um trabalho que não tem direitos associados a ele, ou seja, também não oferece propriamente a proteção que a Segurança Social nos oferece no que diz respeito a esse trabalhador. E isso acaba por ser injusto de variadas razões, a nível nacional, em termos de economia para o país, porque não está a contribuir para a economia do país, a nível do imigrante, porque ele está a ter um gap de proteção social e de direitos sociais ao qual teria o direito quando cumprisse determinado período de trabalho. Então, é legítimo dizer que, quando dizem que os portugueses não querem fazer o trabalho que os imigrantes querem fazer, é legítimo dizer que não é isso que acontece. O que acontece é que há uma depauperação do mercado de trabalho, há um mercado paralelo que não permite que os portugueses com direitos sociais e laborais possam sequer competir com esse tipo de, digamos, traficantes, porque são traficantes de seres humanos, porque estão a escravizar, basicamente, em termos de área de negócio e de profissão.
Achas que, por exemplo, as penas relativamente a essas entidades patronais, em caso de serem apanhados, os patrões que exercem esse tipo de atividade, ou mesmo um próprio chamamento que está a ocorrer mesmo nas próprias redes sociais em termos de facilitação, onde já se percebeu que nós não temos segurança social, não temos uma série de suporte social, digamos assim, tanto até mesmo o nosso próprio SNS, que possa manter isto da forma como está. Concordas com isso? Assim, do ponto de vista do patrão, nós temos de perceber que o patrão, sendo um cidadão que pode ser português ou pode ser também ele estrangeiro, deve ter em si e na sua base de atuação aquilo que é um conjunto de princípios e valores humanitários que nós defendemos aqui em Portugal e que estão protagonizados na Carta dos Direitos do Homem e das Nações Unidas e tudo mais. E, portanto, eu acho que, em termos de obrigação moral, o próprio patrão deve ter esse tipo de consciência de fazer o melhor para aquilo que é o seu trabalhador e de querer o melhor para o seu trabalhador. No entanto, isso nem sempre acontece e isso de facto cria-nos aqui uma injustiça no mercado de trabalho onde nós não podemos comparar um trabalhador sem direitos com um trabalhador com direitos, até porque os impostos sobre aquilo que será depois a massa salarial do trabalhador com direitos acaba por ser demasiado pesado para a própria economia e gestão da empresa. Contudo, o que é que isto nos leva a entender? Que, de facto, a fiscalização é muito importante e a fiscalização sendo muito importante, nós devemos também de ter mecanismos no Estado que estejam no terreno todos os dias a fazer essa fiscalização e a garantir o cumprimento das obrigações, tanto do trabalhador como da entidade patronal, para garantir que isso não acontece e que toda a gente sai salvaguardada, o trabalhador português e o trabalhador migrante que de facto quer a sua regularização. Olha, Diogo, passando aqui para outra parte, e sendo tu um político, digamos que profissional, porque tu pertences à Assembleia Municipal de Ovar, como deputado, independente, mas na realidade a política não se está a tornar muito atrativa. Ainda ontem ouvi uma discussão numa das televisões em que só as pessoas com uma classe com algum capital financeiro é que conseguiam ir para a política, ou aquelas mesmo muito baixas que procuram a política de forma... eu não me incluo nessas duas castas, digo eu, se podemos diferenciar isso, mas na realidade a minha pergunta é muito direta. O que é que neste momento traz atratividade à política e o que é que nós poderemos fazer para que ela não se torne corruptiva? Porque, de certa forma, ela também torna-se corruptiva porque não é pelo aspecto financeiro que as pessoas, pela profissão, digamos assim, que as pessoas ocorrem à política. E, portanto, qual é a atratividade que te traz e que te trouxe para a política? Eu, de facto, estou neste momento eleito como deputado suplente na Assembleia Municipal de Ovar por um partido. Esta Assembleia Municipal, da forma como funciona, é que existe um conjunto de deputados efetivos de cada partido, depois existem os deputados suplentes, que são aqueles que estão na sequência da lista que foi candidata à Assembleia Municipal, e há sempre pedidos de substituição dos deputados efetivos para os deputados suplentes acabarem, em certo modo, por assumir essa posição por incapacidade, em termos temporal, muitas das vezes laboral, de poder ir às assembleias nas datas e nas horas em que elas são marcadas. Nesse sentido, eu estou eleito por um partido ainda que esteja como independente dentro dessa lista que foi candidata às últimas eleições, e até posso adiantar já aqui que neste momento não faço intenções de me candidatar nas próximas eleições autárquicas por nenhum partido, quanto muito candidataria-me por algum movimento independente, mas neste momento também essa situação não está a ser ponderada por causa da minha situação profissional e académica, que é uma situação que, como nós vimos na introdução, acaba por ser bastante ocupadora em termos temporais. Ora, o que é que eu posso dizer sobre isto? Eu no livro tenho 2 artigos que estão muito relacionados com esta questão. Tenho de facto este da falta de confiança nos políticos de carreira, e claro que este termo político de carreira acaba por ser um termo que muitas das vezes são os próprios políticos que não gostam de o ver empregue. Para as pessoas lá de casa,
Para mim, um político de carreira é aquela pessoa que desde muito nova entrou na política e que fez a sua vida com base naquilo que é rendimento que deriva da atividade política. E depois tem um segundo artigo que acaba por estar, em certo modo, relacionado com isto, que são os vícios das juventudes partidárias. Ora, o que é que nós percebemos neste momento? Nós percebemos neste momento que as juventudes partidárias são um conjunto de pessoas que servem para uma de duas finalidades. Ou fazer um apoio àqueles que se irão tornar políticos de carreira e que muitos deles têm laços familiares que já os trazem para a política desde muito precoce e que faz com que então eles tenham maior facilidade em subir dentro dos partidos, digamos, mais tradicionais. Ou então, as pessoas que de facto entram na política, na sua boa vontade, ou até que foram trazidos para a política por outros membros já dos partidos ou das juventudes partidárias e que na realidade pretendem ver a política da forma que nós podemos considerar romantizada, ou seja, a política para o bem comum, a política para o cidadão. E o que é que nós percebemos? Nós percebemos que cada vez mais os partidos políticos, e aqui já não podemos colocar na base apenas aqueles tradicionais e mais históricos, porque temos alguns políticos que surgiram, alguns políticos não, desculpem, alguns partidos que surgiram recentemente, ganharam um ênfase, mas que estão a sentir os mesmos problemas que os partidos tradicionais também sentem, e percebemos que se baseia muito nas mesmas pessoas. Eu vou dar aqui casos específicos. Os três casos que neste momento mais representatividade têm a nível nacional, PS, PSD e Chega, são dois partidos tradicionais, um partido relativamente recente. Ora, o que é que nós temos? Nós temos um PS e um PSD onde de facto vemos há muito tempo as mesmas pessoas no partido. As mesmas pessoas a fazer a representatividade do partido, tanto a nível nacional como a nível local. Há uma dificuldade de renovação. Vimos alguma renovação, por exemplo, nas últimas eleições por parte do PSD, tem alguns deputados jovens, ainda assim, quando nós vamos a pesquisar e a ponderar sobre será que é uma efetiva renovação, o que é que nós percebemos? Que muitos desses deputados já faziam base daquilo que era a juventude partidária e o próprio partido desde idade mais precoce e que alguns deles têm efetivamente alguns laços com outros elementos históricos do partido. O mesmo acontece naturalmente no caso do PS. No caso do Chega, porque é que nós não podemos dizer que aconteceu uma efetiva renovação? Ainda que de facto nós tenhamos pessoas da sociedade civil que foram trazidas por este partido para a Assembleia da República e para outros tipos de representatividade do partido, o que nós também percebemos é que o Chega acaba por ser um aglomerador também de pessoas que vêm de outros partidos, nomeadamente do PSD e do PS, e nesse sentido são pessoas que já têm também eles um tipo de experiência política que não será aquilo que uma renovação na política nos viria trazer. Eu, como disse, neste momento não estou em nenhum partido, também não faço intenções de me juntar novamente a algum partido e pretendo manter a minha atividade como independente a partir de agora. Isto vem numa lógica da minha forma de visão da política. Eu sou um daqueles que tem uma visão da política muito romantizada, que acreditava que estava na política para ajudar a população, para melhorar a qualidade de vida. No meu município, em Santa Maria da Feira, em Ovar, noutros municípios os quais tinha ligação, por exemplo, laboral, como é o caso aqui de Vila Nova de Gaia, o que eu procuro sempre fazer é contactar as entidades responsáveis, fazer contactos diretos muitas das vezes com aqueles que são os eleitos nessas entidades responsáveis, chamar a atenção dos serviços municipais e resolver problemas concretos. Eu posso dar um exemplo. Uma das minhas grandes bandeiras políticas, quando eu entrei na política, foi a situação dos contentores de lixo para os resíduos sólidos urbanos, ou seja, o lixo comum. O que é que se percebia naquela altura? Naquela altura percebia-se muitas das vezes que o lixo ficava depositado à frente de contentores ou simplesmente num local da rua que já estava pré-definido para ser feita a recolha. Ora, estes lugares de rua eram por vezes debaixo de árvores, em áreas onde o solo está
muitas das vezes descoberto, ou seja, sem erva, sem qualquer tipo de vegetação, e estes resíduos sólidos têm uma particularidade de libertarem também eles determinados efluentes. Ora, se estamos a libertar um efluente líquido, este líquido está a ser absorvido pela terra e isso está a fazer uma contaminação do nosso solo. E, portanto, isso foi, por exemplo, uma das minhas primeiras grandes bandeiras por uma situação que eu sentia que era um problema junto da minha casa e que era um problema de forma um bocadinho generalizada em todo aquele município. Então, o que é que eu fiz? Decidi avançar para a comunicação social. Avancei para a comunicação social, lancei as minhas propostas, escrevo regularmente, tenho o livro, tenho também os meus artigos de opinião num jornal online e, portanto, eu continuo a fazer a minha atividade política enquanto independente, dou a minha opinião sobre diversos assuntos, alguns deles podem ser mais polémicos, outros são mais básicos. O que eu percebo muitas das vezes é que falo de assuntos que tocam o cidadão, a pessoa. E quando nós estamos a falar de um político de carreira, isso não acontece. O político de carreira, muitas das vezes, o que pretende é manter o seu ordenado. E manter o seu ordenado significa fazer aquilo que o partido pretende que ele faça. Muito bem, Diogo. Também a minha carreira não é muito diferente, porque já tenho alguma idade e, portanto, nunca tenho a minha profissão, nunca enverdei pela política até há cerca de 4 anos atrás. Efetivamente, pelas mesmas razões, mas com um ciclo diferente. Porque encontrei um partido que, de certa forma, me albergou dentro das minhas ideias, ou seja, não houve uma certa censura. Aliás, nós sofremos alguma censura até da comunicação social relativamente a alguns temas, mas de certa forma não é o foco não é o teu livro, não o ADN, mas é só para dizer que a minha carreira política, digamos assim, foi de certa forma invertida e por isso é que me mantenho dentro de um partido que de certa forma defende as minhas causas. É só por causa disso, porque a partir do momento eu costumo dar um slogan que é eu estou no ADN, não estou na política. É este o meu slogan que normalmente costumo trazer. Vamos acelerar aqui mais um bocadinho relativamente a algumas questões. Vai ser assim mais umas questões mais diretas. E então é assim. Tu falas no teu livro sobre o cartel da banca, as comissões, e eu vou-te fazer aqui perguntas mais diretas do seguinte. Eurodigital, sim ou não? É assim, quando eu falo aqui desta questão das comissões, nós de facto o que é que temos? Temos um Banco Central Europeu que paga determinada taxa de juro por o dinheiro que os bancos têm enquanto depósito dos seus utilizadores, das pessoas, e depois nós vemos que não há uma transferência desses juros para as contas das pessoas, ou seja, o banco retém o valor que recebe do Banco Central Europeu e dá uma compensação inferior à pessoa. E claro que isso acaba por ser prejudicial para o utilizador e não propriamente para o banco em si. Quando nós falamos aqui do euro digital, é assim, eu sou um defensor, em certo modo, daquilo que é as novas tecnologias com um determinado nível de consciência de que quando nós avançamos para algo que é digital, nós estamos sempre expostos a um conjunto de riscos tecnológicos, antrópicos, ou seja, riscos provocados pelo homem que acaba por constituir também, em certa forma, uma nova onda de criminalidade que nós vemos que está a acontecer muito, principalmente na base da desinformação, no entanto, também de crimes económicos e financeiros, no que diz respeito ao aproveitamento de fraudes, roubos de identidades e que permitem ir buscar, através da via digital, aquilo que é as economias do cidadão. Portanto, quando nós falamos de um euro digital, eu digo que nós podemos avançar para a digitalização daquilo que é também esta vertente económico-financeira, como estamos a fazer, onde temos o MBWay e onde temos este tipo de aplicações bancárias, mas sem nunca fazer de tal maneira um avanço que nos leve a esquecer o passado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Sem nunca nós deixarmos aquilo que é a própria utilização do dinheiro físico, que é uma espécie de base do nosso dia a dia, da nossa vida económica. E, portanto, digitalização, sim, com determinada consciência de que isso pode trazer riscos e nós temos de solucionar esses riscos antes de avançarmos ainda mais, e também conhecermos esses riscos. E depois, digitalização sim, mas não na sua totalidade, mantendo também um modo mais analógico, porque nós temos muita população envelhecida,
população que não sabe utilizar os meios digitais, população que ainda utiliza, por exemplo, os correios, o posto de CTT da sua localidade, para levantar fisicamente o valor que corresponde à sua reforma. E, portanto, nós temos de pensar de forma integrada em toda a população. Pensar em toda a população significa avançar para meios digitais para favorecer aquilo que é a população mais jovem e mais capacitada desse tipo de literacia no que diz respeito à utilização de tecnologia, mas manter também os modos analógicos, o dinheiro físico, para garantir que toda a gente tem a sua contabilidade, a sua consciência de gastos e de receita, de forma a que consiga fazer a sua gestão do dia a dia sem sair prejudicado. Olha, eu defendo grande parte daquilo que tu disseste. Sou totalmente contra o euro digital. Aliás, o ADN defende mesmo. O ADN é mesmo contra o euro digital. E por uma razão muito básica, que é o seguinte: se nós temos a descentralização das criptomoedas, ou principalmente do Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, se temos uma coisa a funcionar descentralizada, e vai de encontro àquilo que tu disseste, às vezes não é preocupante aquilo que é as burlas, digamos assim, eletrónicas do que se está a passar, e acontecem em várias situações, mas relativamente às criptomoedas, que o euro digital não deixa de ser uma criptomoeda, é uma moeda digital, só que é uma moeda digital centralizada, CBDC, Central Banking. Portanto, porque a União Europeia caminha para um controle totalitário, e é só por causa disso que, isto só para referir, que o ADN é mesmo contra o euro digital e relativamente a este banco centralizado que já controla e imprime, de certa forma, dinheiro fiat da forma como se vê para determinadas situações e que torna a economia muito inflacionária e depois as pessoas acabam sem se aperceber. Aliás, a taxa de inflação quase nos últimos 3 anos foram quase 15%, a soma dos últimos 3 anos, e as pessoas depois questionam-se como é que as rendas aumentam, como é que a luz aumenta, etc. Ou seja, a gente não paga pelos juros, mas vai acabar por pagar em termos de inflação. E, portanto, nós defendemos exatamente, se temos uma moeda descentralizada que funciona e se o caminho é a digitalização, que seja para aquilo que funciona e não para aquilo que já não funciona, que é o Banco Central Europeu, uma coisa que não funciona. Só para concluirmos então este assunto e podermos avançar, eu posso dar o meu exemplo pessoal. Eu até há muito recentemente no meu telemóvel não tinha qualquer tipo de aplicação externa àquilo que são as aplicações que já vêm no telemóvel. Isso por opção própria, porque também não sou uma pessoa que gosta de dedicar muito tempo a redes sociais e esse tipo de questões, mas também por uma questão securitária, ou seja, a minha preocupação em si com aquilo que poderia ser o roubo dos meus dados pessoais através das aplicações instaladas no meu dispositivo e que nós vemos que pode acontecer com aplicações de origem chinesa, mas também com aplicações de origem norte-americana. E nesse sentido, eu não acredito que exista perigosidade com este tipo de aplicações mais financeiras e que são mais reguladas e mais controladas, desde que estando associada a um banco fidedigno, e nesse sentido eu confio bastante em determinados bancos europeus. No entanto, sinto que ainda há um caminho para trilhar, um caminho para percorrer, que ainda não estamos no ponto em que podemos dizer, ok, isto é totalmente seguro, vamos avançar com isto, e principalmente o tal avançar a 100%, que não acredito que faça sentido, tendo em conta que temos uma população envelhecida e uma população que tem um nível de literacia que por vezes não é a literacia que propicia o bom uso das tecnologias e que acaba, em certo modo, também depois por ir buscar essas questões de fraude e assim que pode acontecer, porque as pessoas de facto não sabem muito bem aquilo que estão a fazer quando estão a mexer nesta parte mais tecnológica. Só para terminar relativamente a este assunto, também para dizer que concordo, efetivamente, que o papel moeda nunca pode deixar de existir. É uma das grandes ferramentas da liberdade das pessoas, é ter o papel moeda. Passando aqui a outro tema, e um tema que tu trazes no teu livro, que é as cotas de emprego para pessoas com deficiência. Eu aqui vou ser um bocado pertinente contigo e vou-te perguntar muito diretamente se falas isso no livro ou não, que é para também trazer a curiosidade às pessoas. Cotas de emprego de sexo, cotas de emprego para minorias e cotas de emprego para género. O que é que tu achas? Defendes só as pessoas com deficiência ou o resto das questões relativamente ao sexo, às minorias e ao género? O que é que tu achas? Quando eu falo no livro desse tema, eu estou a falar em termos de cotas de emprego para pessoas com deficiências
com deficiência naquilo que é o seguimento de uma diretiva da União Europeia. Ou seja, a União Europeia faz um conjunto de diretivas e Portugal, enquanto Estado-membro, à semelhança do que acontece com os outros Estados-membros, tem de fazer uma transposição dessas diretivas para a sua legislação nacional. É aquilo que nós chamamos do critério do acervo comunitário, que acaba por ser um dos critérios que está na base dos critérios de Copenhaga para os países poderem entrar na União Europeia. E, nesse sentido, eu acredito que exista uma grande pertinência nestas cotas de emprego para pessoas com deficiência, porque se nós vemos uma grande empresa, uma empresa que tem, por exemplo, 100 trabalhadores, como é que nós podemos considerar que essa empresa não tem uma componente social ao ponto de, em 100 trabalhadores, empregar um ou dois que tenham determinado nível de incapacidade? Nós estamos a falar de incapacidades que até são incapacidades bastante significativas, pessoas que, sem este tipo de cotas específicas de emprego para as empregar, muitas das vezes têm dificuldade em conseguir arranjar um trabalho que, digamos, seja considerado normal e muitas das vezes até na sua área de formação, simplesmente porque os trabalhadores, os empregadores, aliás, consideram que a pessoa pode ter algum problema derivado da sua incapacidade. Isso é profundamente injusto. Então, nesse sentido, esta cota de emprego definida na diretiva da União Europeia, acredito que seja até bastante razoável, porque não traz aqui implicações muito significativas para as empresas e fala apenas de empresas que já têm uma dimensão bastante considerável. Agora, quando nós passamos para outras questões como cotas de género, de sexo ou para as minorias, aí a minha posição acaba por não estar patente no livro, mas acaba por ser também ela bastante clara. Eu olho, por exemplo, para os partidos políticos e eu acho que num país desenvolvido como é o caso de Portugal, não faz qualquer sentido nós ainda termos a necessidade de existir cotas para dividir o número de lugares na lista entre sexos. Ora, os homens e as mulheres são ambos totalmente capacitados, têm ambos a sua base profissional, académica e pessoal em termos de experiências e, portanto, o que o partido deve fazer é acabar por escolher aqueles que considera serem mais pró-eficientes na defesa dos valores do partido ou na defesa dos interesses e da qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, para pessoas com determinado nível de incapacidade, sim, muito importante. Estamos a garantir, em certo modo, também o próprio direito à igualdade em aceder a determinadas profissões para essas pessoas. A União Europeia está a fazer uma defesa daquilo que são valores humanitários, valores sociais que nós pretendemos. Agora, num país desenvolvido, nós estamos a considerar que existe a necessidade de criar cotas para tudo, acaba por ser, em certo modo, uma visão e uma ideia de país em desenvolvimento, porque nós próprios devemos ter consciência e pensamento na lógica de ponderar o que é mais razoável, mais racional. E o mais racional, muitas das vezes, é mesmo assumir uma posição que seja 50-50. Agora, 50-50 que seja uma posição assumida pelo partido, não ao abrigo de cotas que o tornem obrigatório. Muito bem. Mais sucinta a pergunta. Gratuitidade nos transportes. Sim ou não? E se sim, o que é que tu achas que classes, e lá está esta distinção, quem é que eles deve ter? Se a gratuidade é sim ou não, e se sim, quais? Em teoria, na lógica de um país desenvolvido que pretende ter o cumprimento de determinadas normas ambientais, que pretende garantir um determinado nível de qualidade de vida à sua população, os transportes públicos devem ser gratuitos. Agora, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que em Portugal existe bastantes problemas em termos de transportes públicos, nomeadamente naquilo que diz respeito à sobrelotação destes transportes públicos e depois também algumas incapacidades na nossa própria rede desses transportes. Eu estou a pensar, por exemplo, no caso da rede da ferrovia, que impede que os comboios tenham mais composições do que aquelas que eles já utilizam nos dias de hoje. Composições para as pessoas que estão em casa e que podem eventualmente não saber, estamos a falar do número de carruagens que cada comboio leva. O que é que nós percebemos? Muitos dos comboios, principalmente os suburbanos em Portugal, que são aqueles que acabam por transportar mais pessoas no seu dia a dia, acabam por não poder ter mais composições atreladas ao comboio, exatamente porque a linha, ao ser da nossa bitola própria e não da bitola europeia, acaba a ter quase uma espécie de meandros
como os rios, que impedem a circulação do comboio a partir de uma determinada dimensão, caso contrário o comboio vai descarrilar. E nesse sentido o que nós temos de fazer é pensar transportes públicos e o futuro de Portugal, o que é que nós queremos? Eu defendo que efetivamente devemos de avançar para o caminho da gratuitidade. No entanto, defendo que esta gratuitidade deve ser progressiva, está a ser feita de uma determinada forma, estão a ser abrangidos, por exemplo, os jovens até determinada idade, independentemente do seu nível de escolaridade. Isso é muito bom, percebemos que os jovens começam efetivamente a utilizar mais os transportes públicos, isso é positivo. Deve abranger os idosos na lógica de garantir a sua mobilidade, que eles necessitam, muitos deles até podem já não ter veículo próprio para fazer essas deslocações e são deslocações também elas consideradas essenciais. Eu, aliás, até vou um bocadinho mais ao extremo, é uma posição que eu já defendo há muito tempo, mas que por acaso não está presente no livro e que eu ainda não partilhei em lado nenhum. Eu acredito que o idoso, quando chega à idade da reforma, deve ter a possibilidade de não utilizar mais o seu veículo próprio, mas sim tirar proveito daquilo que é uma rede de transportes públicos eficiente, até porque estamos a falar de pessoas que muitas das vezes já têm determinados problemas de saúde no que diz respeito, por exemplo, à sua capacidade de visão, à sua capacidade de reflexos, e isso acaba por trazer um determinado nível de perigosidade na sua condução. Claro que com isto eu não estou a dizer que as pessoas mais idosas são um perigo na estrada, não é isso que eu quero dizer, até porque nós sabemos que há muitos jovens que eles próprios são um perigo na estrada porque são mais ariscos, ou seja, gostam mais de arriscar. Agora, o idoso tem de ter a sua qualidade de vida, tem de poder fazer a sua vida e fazer a sua vida. Implica também que o Estado pense no que ele precisa para a sua vida. E a mobilidade, a capacidade de se deslocar do ponto A para o ponto B é muito importante. Essa capacidade pode ser garantida com o metro, pode ser garantida com o comboio, pode ser garantida com o autocarro. Deve haver uma intermodalidade também a ser potenciada. Nós temos terminais que possibilitam exatamente isso. Temos é de melhorar aquilo que é a nossa qualidade em termos de transportes públicos, porque neste momento é impossível a um cidadão português, mesmo aqueles que vivem em Lisboa e no Porto, pensarem que podem abandonar totalmente o seu veículo próprio e usufruir apenas dos transportes públicos para as suas deslocações diárias. Concordo quase na totalidade com o que tu disseste. É que na realidade vivemos um bocado numa utopia de rede de comunicações, de transportes públicos e esta rede de comunicações, porque isto é comunicação interpessoal, digamos assim, a mobilidade das pessoas de uns sítios para os outros. E só para estar no meu caso, eu demoro 20 minutos a ter que levar um filho à escola, levar outro filho à escola e depois ir para o trabalho, digamos 20, 25 minutos. Se eu tivesse de fazer em transportes públicos, posso dizer que demoraria quase 3 horas. Portanto, isto é, se tivesse esses transportes, que também há uma parte da zona que não tem esses transportes. Essa tal utopia que tu estás a falar, efetivamente ainda esbarra com outras normativas europeias que tu também trazes no teu livro e que eu achei bastante curioso, porque lá está, aqui também temos as vias de circulação, as vias de comunicação, as vias de circulação destes transportes públicos. Tivemos aqui um caso muito grave em Gaia, que foi a mudança das empresas que estavam contratualizadas e depois mudaram para aquilo que nós chamamos dentro do nosso partido o globalismo imposto pela União Europeia e as políticas trazidas também pela União Europeia. E passando já para outro tema, que é, e que tu dizes com muita piada, adeus trotinetes, ciclovias, sim ou não? Isto é a minha pergunta. O adeus trotinetes está no teu livro. O ciclovias, sim ou não, sou eu que te imponho como pergunta. E, portanto, nós vemos aqui uma rede por Portugal inteiro, 306 municípios, 308 municípios, peço desculpa, Portugal inteiro, com uma imposição globalista das políticas da União Europeia, em sítios onde temos montanhas, portanto, declives nas vias de comunicação enormes, que não dá para andar de bicicleta nem para andar de trotinetes, e temos aqui gastos astronómicos, onde para mim não são prioridades, e a pergunta que eu faço é, para ti, o que é que tu achas? Uma posição bem clara que eu assumo no livro, eu sou totalmente contra aquilo que é a utilização de trotinetes de uso coletivo. Ou seja, aquelas que nós vemos aí na rua, identificadas e com supostamente espaços de partilha para serem pegadas e deixadas, e sou contra esses mecanismos por razões muito básicas.
desde logo pelo facto dos constrangimentos que essas trotinetes acabam por assumir nos próprios passeios. Eu colocava-me no lugar de uma pessoa que anda de cadeira de rodas no seu dia a dia e que tem de fazer uma deslocação nos passeios. Como é que ela vai passar num passeio onde tem trotinetes depositadas de forma indevida? Onde tem trotinetes, muitas delas, completamente deitadas na lateral e no chão e, portanto, a impedir a passagem da população. É que também é muito engraçado que nós em Portugal gostamos de criticar determinados elementos e uma das coisas que nós às vezes somos capazes de criticar é quando andamos na rua e vemos uma pessoa de cadeira de rodas elétrica a circular na rua. Mas o que é que está no passeio que está a impedir a circulação dessa pessoa? E muitas das vezes nós não pensamos um pouco sobre isso, mas isso é um assunto central. Nós temos no passeio caixotes de lixo, nós temos no passeio sinais dos transportes, nós temos no passeio as caixas para aceder a fios de telecomunicações ou outros, ou seja, nós temos um pouco de tudo pelo passeio. Para nós, pessoa que está em condições de fazer a locomoção normal, não há um problema propriamente dito em grande parte das situações, porque os passeios são largos o suficientes para a nossa passagem. No entanto, para uma pessoa de cadeira de rodas, muitas das vezes os passeios têm estes obstáculos. As trotinetes, o que nós estamos a perceber, é que acabam por constituir mais um obstáculo. Mais um obstáculo porquê? Porque as pessoas não as colocam nos sítios devidos. Segundo elemento, trotinetes que são atiradas para os rios. Muito frequente de acontecer, por exemplo, em Coimbra. Como é que nós podemos considerar que isto acabe por ser vantajoso para nós próprios? Terceiro elemento, uso da trotinete sem cumprir o código da estrada, ou seja, sem o capacete e sem a respectiva proteção necessária para o uso da trotinete. Há um acidente, quem é que vai assumir a culpabilidade se o acidente for provocado pela própria trotinete? Quem é que vai assumir a culpabilidade se quem ficar também prejudicado com o acidente for o utente da trotinete que não está a usar o capacete? Ou seja, nós temos de pensar as coisas de uma forma integrada. Não é só acharmos que as trotinetes, sendo um elemento de mobilidade considerada mais sustentável, por não ter tanto impacto ambiental, tem aspectos positivos, é verdade, mas também tem aspectos negativos. Então o que é que eu digo sobre as trotinetes elétricas? Quem quiser, trotinete elétrica, privada, faz a sua utilização correta. Não há a deposição indevida na rua, não há a deposição indevida nos passeios, não há um livrar-se dessa trotinete de forma a ser prejudicial do ponto de vista ambiental, e há uma questão que é o sentido de responsabilidade da própria pessoa e um sentido de responsabilidade que também é aplicável naquilo que é as medidas de proteção que essa pessoa vai utilizar. As trotinetes elétricas estão disponíveis também para a compra por privados. Então nós não temos nenhuma necessidade, principalmente se os transportes públicos forem mais eficientes, de utilizar trotinetes que sejam um bem partilhado. Agora, relativamente às ciclovias, aí já estamos a falar de uma situação ligeiramente distinta, porque estamos a falar de um uso privilegiado para bicicletas. E nós temos bons exemplos na Europa do uso de ciclovias por bicicletas. O que é que nós não temos em Portugal? Uma mentalidade que é na lógica de utilizar a bicicleta como o seu meio de deslocação no dia a dia. Se nós estivéssemos a falar dos Países Baixos, onde existe a bicicleta como meio de deslocação por grande parte da população, tínhamos uma facilidade em articular veículo próprio, automóvel, com bicicleta. Agora, estando a falar em Portugal, onde a maior parte da população continua a utilizar o veículo próprio, nós não temos, em certo modo, a capacidade de estar já a fazer uma conversão radical para as ciclovias estarem presentes em todo o lado e tentar forçar a população a utilizar a bicicleta, porque isso não passa simplesmente por uma lógica de construímos a ciclovia, a população vai usar. Até porque nós percebemos que muitas das vezes a ciclovia é usada por peões, ou seja, em áreas onde não existe passeio. E se nós estamos a falar de peões, o ideal é existir um passeio, não uma ciclovia. Ou então, conferirmos à ciclovia o caráter de ser partilhado entre peões
e bicicletas, e nesse sentido garantir que as bicicletas que lá circulam têm atenção ao peão, porque o peão é o ator mais exposto no dia a dia da estrada, e o código da estrada o que nos diz é sempre proteger o peão. Aprofundas bastantes temas. Eu, se quisesse alongar aqui a tua entrevista, eu começava-te a questionar, porque tu referiste a alguns pontos em que vais esbarrar, digamos assim, vais esbarrar, não, trouxeste pontos bastante pertinentes, onde vais esbarrar naquilo que a ONU e as Nações Unidas e também a União Europeia, por esta imposição das tais igualdades de todos os países, que é nas cidades de 15 minutos, que é uma coisa que nós, como partido, opomos redondamente às cidades de 15 minutos. Nós temos bastantes pontos referentes a isso, inclusive alguns foi que tu referiste dos problemas que tu trouxeste, e isto, quis deixar aqui esta nota porque vão ser imposições bastante restritivas, cada vez nestas políticas europeias, mas de certa forma teremos aqui outra entrevista para então aprofundar esta parte. Reparei que também no teu livro tens uma parte que és defensor de escolas single sex. Podes-nos explicar o conceito e depois eu continuo com a pergunta, mas explica-nos aqui um pouco esse conceito. Single sex, estamos a falar de um termo estrangeiro, estamos a falar de escolas de sexo único, ou seja, escolas de rapazes, escolas de raparigas, onde há esta separação entre sexos. E existem em Portugal, existem em praticamente todos os países. O que é que isto potencia? Isto potencia o que nós chamamos de uma educação diferenciada. Ora, existem mesmo associações europeias, internacionais, que defendem a educação diferenciada. De um ponto de vista social, as escolas de género único, de sexo único, são percebidas quase como uma espécie de escolas retrógradas. E na realidade não é bem esse o sentido do conceito. O sentido do conceito é que estas escolas na realidade estão à frente daquilo que é o tipo de ensino que é praticado na escola pública em particular. E isso porquê? Porque as escolas single sex, ao focarem-se naquilo que são as características dos rapazes, as características das raparigas, permitem-nos fazer uma adaptação, uma personalização do ensino muito focada nessas características. Um exemplo sempre muito básico para estas questões é que as raparigas precisam de um maior paradigma de cooperação. Os rapazes precisam de um maior paradigma de competição para estimular aquilo que é o seu interesse, a sua vontade em aprender. Ora, quando nós pegamos num paradigma de competição e aplicamos também nas raparigas, nós percebemos muitas das vezes que há ali quase uma espécie de agravar do seu próprio sentido psicológico, na lógica de que elas podem ficar afetadas se a coisa não correr da forma como elas estão à espera, ou se não for tão potenciada a aprendizagem para elas como é para os rapazes. E é muito engraçado que nós vemos na educação nacional os números a inverterem-se de uma forma drástica. Os rapazes estão cada vez menos a chegar ao ensino superior e as raparigas a chegar cada vez mais ao ensino superior. Ora, eu não estou a dizer com isto nós voltarmos àquilo que era o antigamente de vedar o ensino às raparigas, como é lógico. Antigamente os rapazes acediam ao ensino superior exatamente por causa dos privilégios de serem do sexo masculino e as raparigas não terem acesso à educação. Ou não terem acesso à educação numa situação igualitária aos rapazes. Hoje em dia, o que nós estamos a falar é uma situação onde os rapazes nas escolas não são potenciados da forma como poderiam ser, porque o ensino vai utilizar métodos de ensino-aprendizagem que vai beneficiar mais as características femininas do que propriamente as características masculinas. A educação diferenciada pretende personalizar no aluno e personalizar também em função do sexo. Não estamos com isto a dizer que todos os rapazes vão ser muito competitivos, que isso também não acontece. Também não estamos a dizer que não há raparigas competitivas, porque há muitas raparigas que são competitivas. E isso deve ser na mesma estimulado nestas escolas que acabam por diferenciar em termos de sexo. O que estamos a dizer é possibilitar ter um tamanho de turmas mais reduzido, um ensino muito mais personalizado, o professor perceber facilmente as características da turma que tem à sua frente, que é uma turma mais reduzida e que permite um trabalho mais personalizado, mais individualizado.
e estimular também os bons valores daquilo que diz respeito à cooperação, daquilo que diz respeito à competição, em ambos os sexos, mas garantindo que cada aluno tem uma atenção individual, cada aluno tem uma atenção personalizada. É por isso, por exemplo, que no caso do Colégio Cedros nós temos uma figura que é o preceptor. O que é o preceptor? É o responsável pelo aluno dentro do colégio. Ora, isso permite uma personalização muito mais eficaz do ensino fora da sala de aula. E isto porquê? Porque o preceptor percebe quais são as necessidades do aluno, partilha as informações com os outros professores da turma e os professores da turma vão adaptar o seu ensino para que numa sala de aula, como por exemplo 10, 15, 20 alunos, cada aluno tenha as suas necessidades a serem correspondidas à letra daquilo que ele precisa para ter sucesso no ensino-aprendizagem. E por isso é que nós vemos muitas das vezes que há uma potencialização do ensino, da educação, do próprio aluno e uma valorização dos pais desse tipo de potencialização que o aluno tem, que chega à universidade muito mais capacitado. Eu agora vou aqui ser um bocado provocador, porque eu, conhecendo o single sex, e percebo perfeitamente, e conhecendo também o Colégio dos Cedros, tu no teu livro referes que defendes uma educação sexual informada e inclusiva. Aqui é um bocado antagónico entre o single sex, não é? E depois a educação sexual informada e inclusiva, que eu percebo, e acho que as pessoas devem se sentir informadas, mas no caso das crianças, entramos aqui numa sexualização e principalmente uma coisa que nós defendemos há muito tempo, que é nós defendemos as crianças, protejam as crianças, porque percebemos que existia aqui uma ideologia de imposição dentro das próprias escolas e até o próprio partido que agora se vem vangloriar de ter retirado esta sexualização, aliás, foi um dos próprios partidos que trouxe o caderno Press, que eu vou-te perguntar se o conheces. Se não conheces também não faz mal nenhum, mas é um alerta para as pessoas e para os pais em casa perceberem o que era o caderno Press, visualizarem o que é que as crianças tinham no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo ano e até ao nono ano, onde tinham questões bastante pertinentes para o tipo de idades, percebes? Eu não quero dizer, mas acho que a descoberta da infância e a própria descoberta da adolescência deve ser sim acompanhada muito perceptivamente pelos próprios pais e não aquilo que estava a acontecer, que era uma doutrina de género, que ela existiu. Aliás, ela tinha sido importada dos Estados Unidos e, portanto, isto era uma preocupação evidente, principalmente do ADN. Felizmente há um partido também que é conservador do nosso Portugal e que foi o partido que trouxe isso e que agora retirou a lei a semana passada. Passando isso e passando a outra questão bastante pertinente, que tu não trazes no teu livro, mas eu quero trazê-la porque é da atualidade, que é a tal lei dos solos. O que é que achas que esta lei dos solos é assim? Normalmente as ferramentas tanto podem ser boas para o bem como para o mal. O que é que achas que esta lei dos solos nos pode trazer? E se achas que pode ser uma lei antagónica, ou seja, oposta àquilo que todos deveríamos defender, que era o desenvolvimento do interior, desenvolver a regionalização, não no próprio sentido da palavra, porque às vezes as pessoas dizem regionalização e não sabem muito bem o que é que vão defender aqui em termos de regionalização, mas eu acho que esta lei dos solos, é a minha opinião, é muito antagónica àquilo que nós deveríamos defender para a dispersão e a regionalização e defender todas as zonas do nosso país. O que é que tu achas? Vamos começar primeiro por esta parte então da educação. Eu, de facto, no livro falo de dois tipos de educação. A educação financeira nas escolas e a educação sexual nas escolas. E isto, de facto, parece quase uma espécie de contrassenso por causa da defesa também das escolas single-sex e sendo eu próprio professor de uma escola single-sex. Ora, no caso da educação financeira, acho que é bastante aceitável por toda a gente, que de facto é uma das lacunas da sociedade portuguesa, da população portuguesa, e nós não estamos a potencializar o nosso dinheiro da forma como deveríamos e deixámos-nos então sofrer com estas condições bancárias que nem sempre são necessárias de acontecerem a penalizar o utilizador em vez de serem mais equilibradas entre o utilizador e a instituição bancária. No caso da educação sexual, eu acredito exatamente que as escolas single-sex podem potencializar uma correta educação sexual. Ou seja, há um valor muito forte defendido nas escolas single-sex que é o respeito. O respeito por si próprio, o respeito pelo outro,
O respeito também pelas figuras de autoridade, naturalmente, e isso também acaba por ser um problema porque vemos cada vez mais professores a serem agredidos em escolas nacionais, e um respeito pelo sexo oposto. E como eles estão menos tempo em contacto diário com as raparigas, o que nós percebemos é que eles desenvolvem um respeito muito diferente pelas raparigas daquilo que é o respeito que os outros rapazes têm normalmente para com o sexo oposto. Ou seja, de um ponto de vista geral, nós vemos uma visão dos jovens em como a rapariga, o rapaz são instrumentos para uma atividade sexual ou são, em certo modo, uma base de contexto, apoio emocional, social, que estão ali sempre para dar o apoio ao outro, mas que por vezes também não têm o seu próprio elemento de apoio quando precisam, porque o outro aí já as descarta mais. Nas escolas single sex nós temos exemplos bastante bonitos que aconteciam antigamente e que já não acontecem nos dias de hoje. Rapazes a mandar cartas escritas à mão às raparigas, rapazes a comunicar com as raparigas de uma forma completamente isenta de outro tipo de interesses, com um respeito total e a fazerem um contacto que é correto com as raparigas. Não há qualquer tipo de aproveitamento da rapariga nem do rapaz. O que há é um respeito mútuo e um entendimento por via daquilo que é a ligação criada entre ambos que potencia uma relação saudável. Relações saudáveis que faltam muito nos nossos dias de hoje, porque muitas das vezes o que nós vemos é que a violência doméstica já começa no namoro. E ao começar no namoro, vai-se protelar daí em diante e vai intensificar e aumentar o número de casos de violência doméstica que nós temos vindo a aumentar na sociedade portuguesa. E, portanto, o single sex o que nos traz é o respeito pelo sexo oposto e, nesse sentido, a valorização daquilo que o sexo oposto tem para nos oferecer, numa lógica de complementarmos um ao outro e desenvolver relações saudáveis um com o outro. Depois, esta vertente mais da educação sexual, eu considero que é importante porquê? Porque, de facto, os jovens precisam de saber o que é fazer as coisas corretamente. Nós não podemos considerar correto, num país desenvolvido, termos jovens que acabam por estragar a sua vida de forma precoce, exatamente porque não tiveram um nível de formação e educação cívica que deveriam ter neste tipo de temáticas. Então, eu acho que as escolas single sex vão potenciar também um bom desenvolvimento, uma boa interação naquilo que diz respeito à educação sexual. Porquê? Porque ao estar cada sexo individualizado numa sala de aula, há um nível de conforto muito superior para fazer perguntas que não se faria de outra maneira. E nós não podemos considerar que perguntas secretas através de caixas de perguntas são perguntas efetivamente secretas. O que nós devemos de fazer é garantir a total isenção na lógica de que quem quer fazer a pergunta pode fazer a pergunta de forma aberta à frente de toda a gente, porque toda a gente está a passar pela mesma situação. Relativamente ao tema seguinte que me traz, a lei dos solos. A lei dos solos é um tema pertinente, porquê? Porque o que esta lei vai fazer fundamentalmente é facilitar a conversão de solos rústicos em solos urbanos. E nesse sentido, solos urbanizáveis. Ora, um solo urbanizável é um solo que tem um preço por metro quadrado muito superior a um solo rústico. Nós estamos a falar de um aumento daquilo que é o terreno disponível para construção. Mas o problema em Portugal, curiosamente, não é a falta de construção, porque nós temos muito mais alojamentos do que aquilo que são efetivamente as necessidades da população. O problema em Portugal é que nós temos alojamentos que não são acessíveis à população. E ao não serem acessíveis à população, existe um conjunto muito alargado de alojamentos que está, por exemplo, ocupado por habitantes não residentes, ou seja, por pessoas que são estrangeiros que só vêm passar determinada parte do ano a Portugal, nomeadamente a parte de verão ou a parte também da primavera com condições climatéricas mais benéficas,
e que fazem o gozo da sua reforma, por vezes, assim dessa maneira, retrocedendo depois ao seu país de origem para fazer o contributo fiscal que, em certo modo, são obrigados a fazer pelo seu país. E como é que eles não fazem uma dupla tributação? Eles não fazem uma dupla tributação porque cada país tem, nas suas normas, um conjunto de dias que a pessoa é obrigada a estar na sua residência habitual, de forma a fazer um tributo fiscal nesse país. E, portanto, nós não precisamos propriamente de mais construção, o que nós precisamos é de tornar a construção mais acessível. Este governo tomou algumas medidas nesse sentido, medidas que, particularmente para o caso dos jovens, até são em parte positivas. No entanto, nós temos de fazer mais, nós temos de garantir que a construção tem, por exemplo, mão de obra, de forma a que não torne os preços de tal maneira caros que torna a habitação inacessível à população portuguesa. Ou seja, em certo modo, é adequar o preço da habitação àquilo que é o salário real de Portugal. E eu não falo do salário médio, eu falo do salário real. E isto porquê? Porque o salário médio é sempre um salário inflacionado. É sempre um salário que tem em conta também os salários muito elevados de alguns, que acabam por tornar o salário médio muito superior àquilo que é o salário real da maior parte da população. O Estado, enquanto ator social, tem uma responsabilidade social de arranjar habitação para a sua população, a chamada habitação social. Agora, é preciso perceber que também não podemos estar, em certo modo, a acumular todos os serviços como serviços sociais no Estado. Porque o Estado também não aguenta um peso de tal maneira exacerbado de todos os salários que estão associados a isso. E, portanto, devemos potenciar a construção a preços acessíveis para a população portuguesa. Sabes que nunca se pagou tantos impostos como agora. E sabes que nunca se teve tanto mau serviço do Estado como agora. E não vou aqui alongar uma série de situações, desde a SNS, desde apoio jovem à habitação, e depois até as taxas, determinadas taxas, que, por exemplo, podia-se aplicar. Porque é que, por exemplo, os fundos imobiliários não pagam IMI? Por exemplo, podia-se pressionar a que eles trouxessem aquelas carteirinhas cá para fora de imóveis e disponibilizassem mais aquilo que ia fazer baixar as rendas e baixar os imóveis e baixar as custas da habitação em Portugal. Nós no ADN temos outras soluções, temos aqui uma reserva que já temos apresentado, mas como somos um partido relativamente recente, temos aqui um bom projeto de disponibilização facilitado o baixamento de rendas, digamos, na ordem dos 20% a 25%, ou disponibilização de imóveis na ordem dos 20% a 25%, mas vamos deixar isso aqui para mais tarde, para as nossas autárquicas, onde temos aqui os nossos coordenadores que estamos a reunir, e para apresentar isso como uma ordem de ideias, em que facilmente iremos disponibilizar ou 20% de imóveis, ou, digamos assim, 20% na baixa das rendas. E é uma ideia imediata. Se me permites, Nuno, só tocar aqui num ponto que é a questão que falaste da distribuição dos impostos e daquilo que é a qualidade dos serviços públicos, porque isso é um dos temas que também está presente no livro. De facto, a nossa distribuição dos impostos é muito ineficiente e vemos os serviços públicos a degradarem-se a um ritmo acentuado e não temos conseguido fazer com que exista uma mudança de paradigma nessa degradação. Ora, o que eu considero nisso é que existe muita gordura excessiva no Estado. E nós temos agora este veto presidencial à desagregação de freguesias que vai ser revertido novamente por o Parlamento. Ou seja, de facto, quando formos votar nas autárquicas, vai existir a desagregação das freguesias. A desagregação das freguesias é boa, em certo modo, para determinadas populações. Mas eu acho que também estamos a levar isto um bocado demasiado à letra. Ou seja, são muitas freguesias que estão a querer ser desagregadas e não todas as freguesias que apenas querem desagregar por beneficiar a sua própria população ou até às vezes por existir alguma espécie de rivalidade local, como também existem alguns exemplos. E o que nós estamos a fazer é criar mais cargos públicos, ou seja, mais salários para o Estado pagar. E isso vai ter, como é lógico, um reflexo também em termos de impostos. E nós temos vindo a falar muito de transportes e preocupa-me a situação da taxa de carbono. Porque a taxa de carbono é um imposto
que, em certo modo, acaba por vir também na sequência daquilo que é orientações da União Europeia, ou seja, para diminuirmos o uso de veículos privados e aumentarmos o uso de transportes públicos ou de mobilidade mais sustentável, como as tais bicicletas, trotinetes e afins. Mas o que nós percebemos é que em Portugal nós estamos a sobrecarregar empresas e utilizadores privados que não têm alternativa de transportes públicos eficientes. E, portanto, isto acaba por ser sempre situações muito problemáticas, mas que acabam por ter ligações complexas que, de facto, lá em casa também se deve saber que existem e que devem saber que muitas das vezes, quando existe este tipo de aumento de cargos públicos, o interesse não é tanto a população, o interesse também é muito na base partidária e por isso é que os grandes partidos acabam por ser aqueles que também mais defendem que existam esse tipo de desagregações e de proliferação de cargos públicos. Por isso também é que nós vemos frequentemente entre governos PS e governos PSD que existe bastantes exonerações sem chegarem sequer ao final do período de emprego que está associado ao seu contrato. E o que a população por vezes não sabe é que isso traz indemnizações. Indemnizações que somos todos nós que estamos a pagar. Exato, tocaste aí nas freguesias, eu também defendo aquilo que tu defendes. Há freguesias efetivamente no interior que precisam de mais proximidade das populações, nós defendemos isso no ADN. No litoral, na generalidade, não defendemos nada disso, porque efetivamente os serviços públicos são mais acessíveis às populações e, portanto, de certa forma, subscrevo isso. Trouxeste um tema bastante interessante para a nossa última pergunta, e vou-te pedir para ser sucinto, é que falaste nas taxas de carbono. Nós no ADN queremos abolir todas as taxas de carbono. Ou seja, nós acreditamos piamente e com provas dadas, onde pelo menos dois prémios Nobel refutam completamente aquilo que está a ser imposto. Um dos casos aconteceu já em 2009, 2010, por volta disso, e é um tema que nós vamos continuar a bater porque é um imposto chamado imposto roubo. E esse imposto de roubo das taxas de carbono, que nós pagamos em tudo quanto é sítio, deu origem, por exemplo, entre 2009 e 2013, do caso ClimateGate, que foi denunciado de alterações das temperaturas médias, etc. Mas a pergunta que eu te deixo não vai a tanta complexidade, mas é assim, se acreditas na realidade que pelo uso normal de todas as ferramentas que nós temos diariamente e do consumo que nós temos, se as alterações climáticas são antropogénicas, ou seja, se o uso normal de tudo aquilo que nós fazemos, se elas alteram na realidade o clima. Ora, as alterações climáticas têm sempre duas componentes, a componente natural e a componente humana. A componente natural, o que nós percebemos é que de facto existem ciclos, ou seja, existem períodos onde de facto há um frio que pode-se eventualmente tornar excessivo e com isso levar à extinção de determinada vida na Terra, e depois existem períodos onde existe um maior aquecimento. Nós neste momento estamos num período onde existe um maior aquecimento, agora o que temos de perceber através de estudos científicos é se esse aquecimento é um aquecimento natural ou é um aquecimento potenciado pelo homem. E nós estamos a perceber que, eventualmente, esse aquecimento poderá estar a ser potenciado pelo homem numa lógica de que existe muito desperdício e muita libertação de gases de efeito estufa que nem sempre são necessários de ser libertados da forma como estão a ser libertados. Ou seja, é tal economia circular. Economia circular, o reaproveitamento de produtos, os resíduos têm sempre um potencial. Nós temos de descobrir qual é o seu potencial e temos de tornar eficientes os transportes públicos para libertar um setor que de facto é um daqueles que mais gases liberta e que mais transtorno traz à vida diária da população com stress e fadiga. Diogo, foi um prazer enorme ter-te aqui. As tuas questões e o lançamento do teu livro foram bastante pertinentes. Eu adorei ler o teu livro porque, principalmente, não concordando com tudo o que tu trazes no livro, mas sim porque trazes temas bastante pertinentes à discussão e aconselho a toda a gente poder comprar o livro do Diogo, porque, na realidade, precisamos disto na política. E eu falo por nós ADN como partido, nós precisamos de temas para discussão, para trazermos abertura, para trazermos, na realidade, aquilo que são factos consumados, nós não os consideramos consumados. Consideramos que devemos trazê-los à discussão e em pormenores que são extremamente relevantes. Diogo, obrigado por teres vindo. Quero só agradecer aqui no estúdio, agradecer às pessoas lá em casa, obrigado por terem assistido. Se tiverem efetivamente interesse em desenvolver estes temas
eu aconselho a compra do livro. Ele está disponível facilmente na FNAC Online, na Bertrand Online, por encomenda nas lojas físicas e também online na WUC. E o que o livro pretende é, de facto, potenciar o debate. Potenciar o debate, gerar também, às vezes, alguma contradição na lógica de que o público pode nem sempre concordar com as suas ideias, mas pelo menos fica despertado para temas que eu considero importantes para a nossa qualidade de vida. Obrigado, Diogo. A vocês desejo uma boa noite e até breve.